O plenário aprova projeto que facilita o cancelamento de TV por assinatura. Projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos destina 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas aos municípios. Diploma Berta Lutz é entregue a pessoas que se destacaram na luta pela emancipação das mulheres. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que facilita o cancelamento de TV por assinatura e outro que altera as regras de divulgação das notas do vestibular. O primeiro texto aprovado pelos senadores é sobre divulgação dos resultados de vestibulares. A proposta garante ao candidato não classificado o acesso às suas notas em todas as provas e a posição na ordem de classificação. Para facilitar e melhorar o acesso da educação aos níveis estabelecidos, inclusive ao nível superior, o que, obviamente, ajuda a melhorar a educação e o acesso, democratizando o acesso da educação para tantos que precisam no Brasil. Os senadores também aprovaram proposta que facilita o cancelamento de TV por assinatura. Pelo texto, os usuários podem cancelar os contratos pessoalmente ou pela internet. Com certeza iremos fazer aí, atender uma grande demanda dos consumidores da sociedade brasileira, que muitas das vezes é extorquida aí por esses serviços intermináveis que dão toda a facilidade para você entrar, mas quando você quer cancelar, eles realmente montam um sistema burocrático para tentar ganhar o máximo de tempo possível com você ali sendo forçado a utilizar determinado serviço, que é o caso aqui da TV por assinatura. É um verdadeiro desrespeito ao consumidor. Chega-se a ficar 1 hora ou às vezes mais de 1 hora no telefone na tentativa de fazer esse cancelamento e às vezes ao final nem dá certo ainda. Depois da ordem do dia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que decidiu arquivar o requerimento para a abertura da CPI dos Tribunais Superiores, que tinha a assinatura de 29 senadores. O presidente do Senado acrescentou, porém, que sua decisão será submetida à votação na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. Na segunda-feira, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa faça as comemorações devidas pelos 55 anos do golpe que deu início à ditadura militar no Brasil. A decisão repercutiu entre os senadores. Talvez o senhor presidente da República não perceba que com essa manifestação ele está atentando contra ele próprio. Em nenhuma circunstância na ditadura civil-militar existente entre 1964 e 1985, ele chegaria à presidência da República. Seria impossível um capitão reformado que foi punido pelo Exército chegar ao generalato e ser presidente da República durante o período de exceção. É uma celebração que ofende os 54 milhões de brasileiros que o elegeram. É, no meu entendimento, uma provocação à nação brasileira, uma provocação a uma luta histórica que nós tivemos e que alcançamos, que foi a democracia, e um desrespeito, uma desmoralização das nossas Forças Armadas. Ser favorável a que nós façamos comemorações sobre uma data que marca um regime de exceção no país é muito distante, senhor presidente, e acho que nós efetivamente não podemos apoiar esse tipo de manifestação. O senador Major Olímpio defendeu a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Não se trata do presidente Jair Bolsonaro insuflar nada. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, vai voltar a ter a ordem do dia que para o cidadão que está nos acompanhando em todo o Brasil,
com uma mensagem do comandante das 3 forças ou do ministro da Defesa, aonde se está dizendo à tropa das Forças Armadas e, por consequência, a todo cidadão brasileiro, o significado daquela data, o que se denomina por alguns golpe militar. A sociedade brasileira, e na sua esmagadora maioria, tem o entendimento que foi uma contra-revolução. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que prevê o repasse aos municípios de 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas. Hoje, o governo federal é quem decide como o dinheiro é aplicado. De acordo com o projeto, o repasse das parcelas será semestral, uma vez em janeiro, outra em julho. A partilha dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas vai seguir o modelo do Fundo de Participação dos Municípios. O dinheiro deve ser usado na capacitação de profissionais que atuam na área em programas de prevenção, tratamento e recuperação de dependentes químicos e na repressão ao tráfico de drogas. Deve financiar também entidades públicas e ONGs que trabalham com jovens infratores em programas de educação, saúde, cultura e esporte. O relator da proposta, senador Otto Alencar, explicou que ano passado o fundo tinha 118 milhões de reais, mas só aplicou 2 milhões e 700 mil. Ele defendeu a descentralização do Fundo Nacional Antidrogas. Eu acho que é um projeto importante que deverá ser até acolhido pelo governo para que 70% desses recursos sejam aplicados, descentralizados para os municípios, para que sejam aplicados nas várias ações que os municípios hoje suportam muito mais essa pendência que é de responsabilidade também do governo federal do estado, do que o próprio estado e o governo federal. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, elogiou o projeto e lembrou que a maioria dos fundos criados pelo governo federal termina com o dinheiro retido. Dos 280 fundos que o governo federal tem, aprovados, muitos deles pelo Congresso Nacional, eu não conheço um fundo que tenha se cumprido integralmente os recursos do fundo na aplicação direta daquilo que foi proposto o fundo. Os fundos foram criados para retirar dinheiro dos estados e municípios, colocando aqui à disposição do governo federal. O fundo teve 1 bilhão e só se gastou 3%, 4%, 5%, virou regra. E o mais impressionante é que essa regra, o Tribunal de Contas da União faz de conta que não está acontecendo nada. Ora, se existe uma lei que criou o fundo, esse dinheiro tem que ser aplicado no fundo. Senão, acaba com o fundo. E o dinheiro vai para a conta, para o FPE, para o FPM, para ser distribuído naturalmente para os estados e para os municípios. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto vai seguir direto para a Câmara dos Deputados. E nesta quarta-feira, a partir das 14h, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O endividamento dos estados e a reforma da Previdência devem dominar os debates. Paulo Guedes deve falar sobre os repasses da Lei Candir, que garantiu aos estados o direito de serem ressarcidos pela isenção do ICMS de produtos e serviços exportados. Pela lei, que é de 1996, o ressarcimento deve ser feito pela União, mas esse repasse nem sempre tem sido realizado. O ministro vai apresentar também as diretrizes dos programas prioritários do governo e a reforma da Previdência deve ser o principal tema a ser tratado. Nós teremos essa reunião com o ministro, um debate aqui em relação a aqueles 2 questionamentos que foram feitos através do ofício que convidou o ministro, que era a Lei Candir e a dívida dos estados. É lógico que vai se estender para outros
pontos que vão ser debatidos. Na semana passada, o governo enviou ao Congresso um novo projeto com as mudanças na Previdência dos militares. Já a reforma geral da Previdência aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é por onde a reforma começa a tramitar. Enquanto isso, aqui no Senado foi instalada uma comissão especial com o objetivo de acompanhar os trabalhos dos deputados. A ideia dos senadores é acelerar a tramitação da reforma assim que o texto chegar aqui na casa. E está marcada também para amanhã, às 10 da manhã, audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos temas que vai ser abordado pelos senadores é o pacote anticrime, apresentado pelo ministro ao Congresso em fevereiro. O autor do requerimento para a audiência foi o senador Lazier Martins. O Senado entregou nesta terça-feira o diploma Berta Lutz para pessoas que se destacaram na luta pela emancipação das mulheres. Cada uma das 12 senadoras pôde indicar 2 homenageados, um deles em memória. O único homem indicado foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. A cada ano homenagearemos um homem que se destacou na luta, perfilando com as mulheres e fazendo com que a justiça aconteça no mesmo olhar, na mesma direção e que nos dê aquilo que é importante, as mãos na hora das nossas aflições. Então eu falo dele que foi presidente, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, sergipano, de Propriá, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu falo do ministro, que não é mais ministro, mas é o cidadão dos mais corretos que conhecemos, que é o jurista Carlos Augusto Aires de Freitas Brito. A lista de homenageadas foi bastante variada, com nomes como a da vereadora assassinada Marielle Franco, a tenista Maria Esther Bueno e a cantora Bibi Ferreira. Ao abrir a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou da importância de Berta Lutz na luta pela emancipação feminina. Pioneira no movimento pelo voto feminino, pioneira no movimento feminista do Brasil, pioneira também no nosso parlamento, tendo exercido por um breve período, entre julho de 1936 e novembro de 1937, o mandato de deputada federal. É esse protagonismo feminino, muitas senhoras e meus senhores, encarnado no exemplo de Berta Lutz, que o Senado Federal, há 18 anos, celebra esta concessão deste diploma. A solenidade teve momentos de emoção, como a entrega do diploma a Laíssa Vasconcelos, a Laíssa Guerreira, ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Quando você descobre que tem uma doença rara, uma doença que irá te degenerar, ceifar sua vida gradativamente. Uma doença que se chama AME, porém sua conjugação não vem do verbo amar, mas sim lutar. Lutar que também não quer dizer brigar, mas sim guerrear e gladiar. Por cada respirar, por cada deglutir, por cada movimento que esteja a cefar. Sinto neste momento uma grande emoção. Esse dia ficará marcado em toda a minha vida com um versículo bíblico, cuja mensagem divina me encoraja a continuar vivendo e lutando. A reforma da Previdência é o tema da nossa entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversa com o senador Paulo Paim sobre o assunto. Olá. A reforma da Previdência proposta pelo governo pretende economizar 1 trilhão e 164 milhões de reais em 10 anos. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, a oposição organizou uma frente parlamentar, já teve a assinatura de 171 deputados e 27 senadores, contrários à atual proposta de reforma da Previdência. O senhor é um dos coordenadores dessa frente parlamentar. O senhor acredita que é necessária uma reforma da Previdência, mas não essa, ou que não é necessário haver reforma da Previdência? Eu sou coordenador dessa frente há 32 anos. Viu? Só que antes era só eu e o deputado Arnaldo Faria de Sá. Agora nós botamos 5 senadores e 5 deputados para multiplicar o número aí de agentes na coordenação. Veja bem, eu deixo isso muito claro, eu não sou daqueles do sim e do não.
Eu tanto questionei a reforma do presidente Temer, instalei uma CPI da Previdência, fui o presidente e provamos que aquela reforma não era necessária. Essa do governo atual é muito mais dura, muito mais cruel que aquela. E a CPI mostrou que não é que a gente não queira a reforma, né? O problema é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de apropriação indébita, é de não cobrarem os grandes devedores, é de fazer refis no plenário das duas casas, principalmente no Senado, dando perdão praticamente, porque o cara paga 2 meses, não paga mais, dali 2 anos ele faz outro refis, 2 meses não paga mais. A dívida acumulada para ser executada, eles falam em 450 bi da Previdência. Sim, lá quando a CPI da Previdência terminou o trabalho, que foi ainda em novembro do ano passado. Hoje já está mais de 500 bilhões de dívida acumulada que tem que ser executada. Claro que eu quero mudanças, porque seria incoerente com a própria CPI. E mesmo a execução dessa dívida, ela não resolveria o crescimento contínuo do déficit da Previdência. Claro, se você trabalhar com essa lógica, primeiro executa os devedores. Digamos nem que não arrecade tudo, arrecade só a metade. Chega. 250 bi chega, se dali, 250 bilhões chega, se dali para frente eles não permitirem mais que eles continuem devendo. Ou seja, combatam a sonegação, combatam a malandragem, combatam os 30 bi que certo setor da sociedade desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Então é uma falsa argumentação quando eles dizem que só repor, nem que fosse a metade, resolveria. Bota a caixa em dia. Dali para frente, é só ser firme no combate a essa falcatrua do devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão. Se todos começarem a pagar em dia, o que manda o princípio da Constituição, e eu fui constituinte, lá não é só empregado e empregador, não, que paga a Previdência. Lá está a tributação sobre lucro, faturamento, principais épicos, organotéricos, apropriação indébita, empregado e empregador. E toda vez que você vende ou compra alguma coisa, tem que também pagar a Previdência. É ou não é? Eu comprei, vendi e paguei. Então, tem uma cesta de 9 componentes. Quando eles dizem que há déficit, eles só usam 2, a contribuição do empregado e empregador. Eu já fiz só nesse ano agora, nessa 2019, reforma, depois só da 2019, reforma. em torno de 10 audiências públicas. Eu tenho perseguido alguém que defenda essa reforma. Não acho ninguém. O próprio governo não manda. Estou falando com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu mando convite todos os dias. Até o momento não veio um a defender essa reforma. E nas audiências da Frente Parlamentar Mista, em defesa da Previdência, que são os coordenadores, tem sido unânime. Eu estou agora, vou fazer um roteiro pelos estados. Não todos, né? Porque antes eu era mais novo. Eu fui os 27 estados debatendo a reforma, a democracia e a reforma trabalhista. Mas já marquei 10 estados maiores para fazer esse debate com a população. Seria 10 regionais, né? Para mostrar o que está acontecendo e por que essa reforma, olha bem o que eu vou dizer, nos moldes que está, não pode passar. Mas, senador, o senhor acredita que é possível não fazer uma reforma na Previdência, que isso é sustentável do ponto de vista fiscal para as contas do país? 32 anos que eu estou aqui. Tem 32 anos que o senhor é contra todas as reformas da Previdência, desde o Fernando Henrique, Lula... E todas, inclusive falando Rico, Dilma, toda. Lula também. Todas vieram, eu sempre dizia a mesma coisa. Não é preciso fazer essa reforma que vocês estão propondo. E nenhum fez. Porque ele sabia que eu tinha razão. Nenhum fez. Todos negociaram e, no fim, até votei favorável, mas nos moldes que eu entendi que era possível. Esta é a mesma coisa. Vamos ver o governo Lula, que foi a maior. Eu digo, olha, como está, não dá. Eu vou votar, inclusive, contra. E tinha, no período, 8 senadores que votavam comigo e desequilibravam. A não ser que isso aceite a PEC paralela, que era uma correção daquilo que eu entendia inapropriado. O Lula concordou e aprovamos. Dilma, criamos a Fórmula 85-95, que substituiu, em grande parte, o fator previdenciário. Quem quiser se aposentar, hoje é 86-96, é uma fórmula muito inteligente, que garante que, à medida que nós vamos envelhecendo, o IBGE aponta a expectativa de vida, aumenta também nosso tempo de contribuição e idade. Hoje já não é mais 85-95, é 86-96. Para as pessoas entenderem o que é 85-95. Mulher,
se aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Homem, 60 de idade e 35. Isso quando iniciou. Depois de 2 anos, já virou para o homem, como exemplo rápido, já virou 61 e 36. Mulher, 31 e 56. Então, essa escala vai garantindo, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai pagando um pouquinho a mais e a idade também avança. E com isso você está ajudando aqueles que começam a trabalhar mais cedo, que são os mais pobres. Mas, senador, eu repito a minha pergunta. O senhor acha que a Previdência é sustentável do jeito que está, não precisa mudar nada? Olha o que eu disse, vou repetir de novo também. Você pergunta e eu respondo, né? A Previdência, no Brasil, ela pode ser exemplo para o mundo. É só combater, repito de novo, combato a sonegação. Já chega a sonegação a 600 bilhões. Combate a apropriação indébita. Combate aqueles que não pagam o que devem. E são grandes bancos, não tem essa de dizer são falidos. Eu não posso dar aqui a relação de alguns bancos se quiserem. Mas faço questão de não dar, porque se eu digo um, não digo os outros, dá a impressão que eu estou fazendo uma postura desequilibrada, né? Mas grandes bancos, JBS, por exemplo, devem bilhões e bilhões. Se nós mudarmos a gestão da Previdência, vamos trabalhar com esse princípio da fórmula 85-95, que já é 86-96, que daqui 2 anos já é 87-97. Isso resolve a questão. O que acontece? Vamos ser francos, né? Aqui entre nós. Quem está por trás dessa malandragem é o sistema financeiro. Eles estão de olho que eles querem, com o regime de capitalização, privatizar a Previdência. E são trilhões de reais. Os bancos que mais ganham nesse país. Vamos pegar o exemplo do Chile. 5 grandes grupos financeiros, 3 ou 4 Estados Unidos, um ou 2 do Brasil, é que mandam no PIB de lá. E sabe quanto um chileno hoje ganha de benefício? E ganhava, semelhante ao brasileiro, R$500. Sabe quanto a gente tem lá ganhando, que nós fomos lá e vimos? Eu não fui, mas foi especialista, técnico do sistema confiança, ganhando R$6 por mês. É isso que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente quer, uma reforma no sistema de capitalização, a reforma feita ainda nos anos 80, no Chile, no Bolívia, na Argentina, todos voltaram atrás. De 30 países que adotaram o sistema de capitalização, 18 já voltaram atrás. E voltaram para o nosso sistema. E o Brasil quer copiar aquilo que deu errado. Os outros países, é inadmissível isso. Não dá para aceitar. Por isso que eu hoje li na tribuna do Senado essa nota oficial. Vou ler aqui, 11 partidos. Não são partidos de oposição, não. São partidos mais identificados com o dito centrão. Partidos do chamado centrão, né? PSDB, DEM, PP, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, MDB, Podemos, Cidadania. Fonte, publicada agora, nesse mesmo dia que eu estou dando entrevista, publicada pelo G1 e assinado por todos. O que eles dizem? Nós somos contra, estou resumindo, né? Nós somos contra o que está nessa reforma da Previdência. Os líderes partidários subscrevem essa nota. Vem a público informar que, após consulta, as bancadas tiraram como base princípios básicos de proteção aos mais pobres e não admitindo que sejam prejudicados os mais vulneráveis. Decide retirar do texto o seguinte: para tantos, vamos suprimir da proposta original do governo as regras que já atingem os trabalhadores rurais, os beneficiários do programa de prestação continuada, que são pessoas com deficiência, e também aqueles com idade superior a 65 anos, que são os idosos, né? São o setor vulnerável que vive no estado de miserabilidade. Qual o mais importante é essa última. Decidiram ainda que, como forma de garantir segurança jurídica a todos que são impactados com essa tão importante e necessária reforma, que não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema previdenciário do país. Ou seja, o regime de repartição, eu fui consciente, o regime de repartição, que é o sistema que está aqui hoje, ele está na Constituição. E esses 11 partidos e mais toda a oposição não aceitam que retire da Constituição e joguem para uma lei complementar, que daí o colo é bem menor, é dar um cheque em branco. Facilitaria tanto a mudança da idade. Todo sentido. São várias mudanças desconstitucionalizadas. Mas principalmente, o que eu insisto, a capitalização, se tirarem da Constituição. E é bom dizer que o ministro Fux já disse que sistema de repartição é cláusula pétrea, não pode retirar da Constituição. Esses partidos e toda a oposição
têm o mesmo entendimento. Se todos aqui estão falando a verdade e essa assinatura aqui deles é verdadeira, essa reforma como está não passa. Continuaria o regime de repartição? Podemos fazer um ajuste, claro que podemos. Idade mínima para o regime geral? Já falei com muita gente. Isso dá para ser visto, né? De forma tal, se tiver um privilégio, contem conosco. Nós vamos tirar todos os privilégios que ainda existirem. Mas estão fazendo uma injustiça com o servidor público, vou te dizer, viu? Eles dizem que o servidor público se aposenta com o teto. Não é verdade. Desde 2013, ele se aposenta com o regime geral da Previdência. 2013, porque 2013 foi aprovado, mas 2013 foi regulamentado. Só a partir da regulamentação, quem entrou a partir de 2013, ou seja, 5 anos atrás, só pode se aposentar com o regime geral. A partir daí, que é o teto de 5.900, cada um se aposente como quiser. Tem que ser para o judiciário também, tem que ser para todo, o legislativo tem que ser isso também. Esse é o princípio básico. Até o teto de 5.900, igual para todos. Daí para frente, cada um faz o que quiser, até capitalização, se assim entender que faça. Mas acima disso, o que é capitalização? É uma poupança. Ou acima do teto de 5.900, cada um deposite como bem entender e arrecade ou perda pelo investimento de risco que ele pode fazer. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.